Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais um domingo, por mais uma manhã na presença do Senhor. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Salmos 107. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 107. O tema desse salmo é o Deus que nos salva de todas as tribulações. Salmo 107, versículo 1 ao versículo 8. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Senhor, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, queremos render graças ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos resgatou das mãos do inimigo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor trouxe direção para a nossa vida. O Senhor nos trouxe abrigo. O Senhor nos trouxe proteção. Quando nós andávamos errantes, o Senhor nos colocou, ó Deus, nos teus caminhos. E desde então o Senhor é aquele que dirige a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo no meio das nossas angústias, das nossas aflições, nós clamamos ao Senhor, e o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. O Senhor nos conduz em todo o tempo, Pai. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, como somos gratos a Ti pela tua presença. Como te amamos. Não temos palavras, Pai, que sejam capazes de alcançar aquilo que nós sentimos por Ti e o quanto somos gratos por ter o Senhor como Deus da nossa vida. Ó Deus, nós preparamos esse momento para Ti, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado através dos louvores, das nossas orações. Ó Pai, queremos que o Senhor seja enaltecido no meio dos louvores do Teu povo, Pai. Fala conosco nesta manhã, que a Tua palavra alcance os nossos corações, unge os lábios daquele que fala, unge os ouvidos daquele que ouve, para que a Tua vontade se cumpra em nosso meio, Pai, para que o Teu nome bendito seja glorificado em nossos corações e em nossas vidas e neste lugar. Tudo consagramos a Ti, em tudo Te damos graças, Pai. Toma aqueles que nos assistem em suas casas, talvez no leito de um hospital, onde quer que as nossas vozes possam alcançar, alcança também com o Teu Espírito Santo, Pai. Trabalha cada coração, cada vida nesse momento. Ó Deus, lida com cada situação, abençoa cada família representada, cada lar, Senhor, que nesse momento necessita do Teu toque, da Tua intervenção. Alcança, Senhor, cada casa, cada lar, e manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua misericórdia sobre a vida de cada um daqueles que em Ti esperam, Pai. Em tudo Te damos graças e fazemos isso em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém, glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração nesta manhã. Vamos bendizer o Seu santo nome.
bendizer com a nossa alma, com o nosso ser, com tudo que há em nós, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Adore ao Senhor. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, eu vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus, te louvar, te bendizer, cantar e te adorar, Jesus. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, eu vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Digo seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Oh, como é bom sentir a tua presença, Jesus. Tu és real neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. É por esta razão que estamos aqui, para cantar louvores ao Rei dos Reis, para adorar ao único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Oh, aleluia! Vamos continuar exaltando e adorando ao Senhor Jesus. Tu és adorado entre nós, Senhor. Tu és exaltado. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Declare a sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos.
de fogo. Seus pés reluzentes, Seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Senhor dos céus e da terra. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és Senhor das nossas vidas. E nós declaramos que não há ninguém comparado a Ti, Senhor. Não há ninguém semelhante a Ti, Pai, em majestade, em glória, em poder, em beleza. Ah, Tu és um Deus fiel. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Tu és digno, Senhor, de reinar sobre nós. Tu és digno, Senhor, de reinar sobre toda a terra. E nós te louvamos, ó Deus, por tudo que Tu és. E nós declaramos neste lugar que não há outro Deus como Tu, Senhor. Não há outro. Não há outro Deus. Declare neste louvor. Não há outro como Tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro, não há outro. Vamos declarar. Não há outro como Tu.
tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo, Jesus, tudo tudo, pra Senhor. mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar ao fim dessa palavra, tá? Eu vou pedir que você, mais uma vez, abra a sua Bíblia em Salmos 107. A gente vai ter um momento precioso de oração juntos, depois dessa palavra. Salmo 107. No princípio, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Mas ao longo da mensagem, a gente vai ler do versículo 1 até o último, ao 43. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, e por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, nesse momento, e que a Tua palavra encontre o nosso coração, traga ânimo, alento, motivação, despertamento, para que possamos sempre estar caminhando na vontade do Senhor, nos Seus caminhos, Pai, sem desviar para a direita nem para a esquerda, mas andando em retidão para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo, Salmo 107. Vamos acompanhar do início ao fim. A gente conhece a história de um crente, né? O crente está saindo de uma luta, ou ele está entrando numa luta, ou ele está no meio dela. Não existe outro status para um crente quando o assunto é uma aprovação. Ou a gente está no meio dela, não importa a fase que a gente está da vida, ou a gente está saindo, ou a gente está entrando. E esse salmo aqui é um salmo que foi feito, escrito, para os crentes que estavam passando por grandes tribulações. E ao passar pelas suas lutas intensas,
Eles clamaram a Deus, eles pediram ajuda para Deus. E o Salmo mostra que Deus se manifestava e Deus resolvia o problema desses homens, dessas pessoas, desse povo. E porque Deus sempre se manifestava e livrava o povo, é que esse Salmo inicia com um chamado a louvar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor e a render graças a Ele. Veja que o texto diz que nós fomos remidos pelo Senhor, que nós fomos resgatados dos nossos inimigos, e que nós devemos hoje então render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas a partir do versículo 4 ao versículo 32, o salmista vai colocar aqui 4 situações que revelam pelo menos quatro provações que qualquer crente pode enfrentar na sua vida. E talvez você até mesmo esteja enfrentando, nesses dias de hoje, passando por esses 4 momentos aqui. A primeira delas está no versículo 4 e 5. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, o primeiro problema que eu e você podemos passar é o problema de perdermos o rumo da vida. É de, em alguma fase da nossa vida, nós andarmos desorientados. O primeiro problema que nós podemos enfrentar é viver a vida cristã sem saber para onde ir. Mesmo estando na igreja, mesmo estando nos caminhos de Deus, mesmo sendo servos de Deus, em algum momento nós estávamos andando errantes, completamente desnorteados. Há muitas situações na nossa vida que nós passamos por desertos espirituais. Ninguém nunca está 100%, nunca está sempre com a vida espiritual lá no auge. Na nossa vida alterna entre montanhas e vales. E muitas vezes nós estamos enfrentando desertos espirituais. E muitas pessoas não oram, muitas pessoas não buscam a Deus, muitas pessoas, principalmente quando enfrentam os desertos da vida, esmorecem, perdem a alegria espiritual. Eu não digo nem a alegria pelos momentos, porque muitas vezes eles nos deixam muito tristes mesmo, mas a alegria espiritual, a alegria de estar na presença de Deus. Então, vai entrando no que a gente tem dito muito nesses últimos dias, numa depressão espiritual. E parece que a alma mingua, e parece que a alma vai definhar, e parece que a alma está num deserto árido, lugar de secura, lugar de isolamento, de angústia. Muitas vezes nós estamos assim. Não é difícil encontrarmos pessoas que estejam enfrentando momentos de angústias, em que se está justamente achando nessa primeira cena, em que se encontra sem uma direção e perdido, rodando frequentemente, como que num deserto da vida, num tempo difícil, num tempo de crise, num tempo de angústia. E se você observar bem o texto, há 2 coisas que eu quero deixar muito bem claro aqui à luz de Salmo 107. A primeira delas é que nós somos completamente dependentes de Deus. Nós somos extremamente dependentes de Deus. E muitas vezes nós entramos numa situação difícil como essa que nós encontramos aqui no Salmo. Entramos numa situação difícil de deserto espiritual, exatamente por acharmos que podemos viver sem Deus. Pela nossa independência, pela nossa soberba espiritual, muitas vezes, de achar que nós podemos tomar decisões da nossa vida, que nós podemos decidir coisas na nossa vida, que nós podemos tocar a nossa vida adiante.
sem consultar a Deus, sem pedir a permissão de Deus, sem esperar o consentimento de Deus para nós avançarmos. Então, muitas vezes, até mesmo sem percebermos, nós proclamamos a nossa independência de Deus. Nós nos perdemos na nossa soberba, na nossa independência, no nosso orgulho. E estamos muitas vezes vivendo um deserto na nossa vida por causa do nosso pecado, por causa das nossas omissões, por causa do que poderíamos até chamar de pecado de autossuficiência, de achar que basta para mim aquilo que eu mesmo penso, aquilo que eu mesmo quero. É o pecado do orgulho, da soberba. E o que é que Deus faz quando nós nos encontramos assim? Deus vai permitir que problemas aconteçam na nossa vida, para que muitas vezes nós venhamos chegar no nosso limite. Deus vai dando corda. Eu quero aconselhar você, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero ter comunhão com você, eu quero dirigir você, mas você quer andar do seu próprio jeito? Então vai, meu filho, vai, minha filha. E Deus vai dando corda e vai nos permitindo chegar no nosso limite. E Deus vai permitir então que a gente passe pelo deserto. E ao passar pelo deserto, a alma fica sedenta. Desse jeito. Exatamente para nos mostrar que nós não somos autossuficientes como nós pensamos. E para colocar em nós esse sentimento de que nós precisamos de Deus. Deus vai colocando esse sentimento em nós para fazer-nos entender que nós precisamos exatamente dEle, que nós precisamos da ajuda dEle, que nós precisamos da intervenção dEle, que nós precisamos que Ele faça urgentemente algo miraculoso na nossa vida, que Ele nos ajude nesse momento. E aí você vai encontrar o versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Louvado seja Deus. Então veja, Deus vai permitir que os problemas surjam na nossa vida, em decorrência do nosso próprio pecado, da nossa soberba, da nossa independência, para mostrar que nós, de fato, somos limitados. E quando nós chegamos naquele limite, então, versículo 6, nós clamamos ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz ainda no versículo 6, o Senhor os livrou das suas tribulações. E o Senhor fez mais o quê? No versículo 7, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Veja, Deus conduziu. Ele conduziu. Nós estávamos no caminho errado, mas o nosso Deus é aquele Deus que sempre nos conduz para o caminho direito. E você desvia para a direita, desvia para a esquerda, mas o Senhor vem e te traz de volta para o caminho direito, para um lugar seguro, para um lugar de habitação. Nós estávamos no ermo, estávamos no deserto, estávamos sem saber para onde ir, completamente desorientados, mas Deus nos conduz para uma área de refúgio, Ele nos conduz para uma área de proteção, e Ele vem então na nossa vida, e Ele traz sentido para a nossa vida, e Ele traz garantias para nós. Mas Ele só produz isso aqui, Ele só faz esse milagre na minha vida e na sua vida, se nós nos quebrantarmos, se nós nos humilharmos e clamarmos a Ele. E depois de você clamar a Ele, veja o versículo 8 e 9, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bem a alma faminta. E aqui fecha a primeira cena. Deus manda o problema, você se desespera,
você entra no seu limite, você clama a Deus, Deus resolve o seu problema e agora você vai louvar ao Senhor. E você vai reconhecer que sem Deus você não vai a lugar nenhum, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. E aí nós entramos então na segunda cena. E a segunda cena começa do versículo 10 até o versículo 16. Mas a princípio vamos ler o 10, 11 e 12. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Veja que eles estavam assentados nas trevas, na sombra da morte, estavam presos, aprisionados. Se a primeira experiência é uma experiência de estar perdido no deserto, a segunda experiência que alguém pode viver na sua vida, por causa das tribulações, das lutas, é a experiência de sentir-se aprisionado, é a experiência de sentir-se prisioneiro, é a experiência de sentir-se enjaulado. E veja que a causa desse enjaulamento está no versículo 11, quando diz: por se terem rebelado contra o quê, irmãos? Contra a palavra de Deus. Se rebelou contra a palavra de Deus, ou seja, se rebelou contra o conselho do Altíssimo. E o que Deus fez no versículo 12? De modo que lhes abateu-os com trabalho. E no final do versículo 12 diz: e não houve quem os socorresse. Ficaram prostrados por causa desta situação. Irmãos, quando nós enfrentamos uma luta, quando Deus nos prova, mesmo obedecendo a Ele, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Mesmo quando você obedece, está fazendo a coisa certa, está no caminho de Deus, e enfrenta a sua prova, a sua luta, Deus diz: você é muito feliz, é bem-aventurado. Mas nós somos atribulados como filhos de Deus, nós somos atribulados mesmo sendo amado por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus, porque Deus não vai permitir que aqueles que são seus, quando pecarem, fiquem numa boa. Se você pertence a Deus, se você é um escolhido de Deus, se você faz parte do povo de Deus, quando você errar, quando você pecar, Deus não vai te deixar confortável. Ele vai te permitir lutas, para que você perceba que depende dEle, para que você se arrependa e você se volte para Ele, porque Ele te ama. Ele não quer que você caminhe cada vez mais longe dEle. Deus não permite que você fique numa boa, e toda vez então que você se rebelar contra os princípios de Deus, todas as vezes que você, com seus próprios pés, se afastar do caminho do Senhor, e mesmo sem perceber, você estiver com uma postura contra Deus, desprezando a palavra de Deus, que tudo isso significa andar do seu próprio caminho, do seu próprio jeito, achando que a sua própria inteligência é capaz de conduzir você. Deus vai permitir tribulação na sua vida. Muitas vezes uma prisão emocional, muitas vezes uma prisão financeira, muitas vezes uma prisão existencial, e a pessoa vive angustiada. E a sensação é essa aqui que nós lemos no texto, de que não houve quem o socorresse, ou seja, uma sensação de que ninguém pode nos ajudar. Mas veja o que se repete no versículo 13. Então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor, mais uma vez, os livrou das suas tribulações. Preste atenção que tem problema na tua vida que Deus permite para que você clame a Ele.
Tem problema na sua vida que Deus permite para que você clame ao Senhor. Deus pode livrar você de qualquer angústia da sua vida. Deus pode livrar você de qualquer situação complicada da sua vida. Deus pode livrar você de qualquer prisão que você esteja passando, prisão emocional, existencial, emocional, relacional. Deus pode livrar você de qualquer problema, principalmente se você reconhecer que tudo que você está passando é exatamente por causa da sua independência, da sua obediência, da sua teimosia, muitas vezes, e Deus quer que você clame a Ele. Veja que no versículo 14 veio a resposta: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Significa que o nosso Deus é o Deus libertador. Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta do temor do pecado, Ele nos liberta da culpa do pecado, Ele nos liberta das prisões espirituais, Ele nos liberta de qualquer tipo de cadeia demoníaca, espiritual, econômica, financeira, ou qualquer que seja aquilo que talvez esteja aprisionando a sua vida. Deus é poderoso para nos libertar. Mas veja o que temos na sequência. Versículo 15: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Você pode estar numa situação, uma sensação de prisão, e o contexto fala de prisões que eram buracos no deserto. Havia um costume, nos tempos antigos, de fazerem uns buracos no deserto e colocar as pessoas ali dentro e colocar uns tampões de bronze. E as pessoas dentro daquele buraco ficavam numa situação completamente desesperadora ali. Mas o nosso Deus é um Deus libertador. Ele arromba e Ele quebra qualquer tipo de escravidão. Ele destrói qualquer tipo de algema espiritual. Ele quebra, porque Ele é completamente poderoso para isso. Amém, irmãos? E agora a gente vai para o terceiro quadro, para a terceira cena, que começa no versículo 17 e vai até o versículo 22. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Presta atenção, o crente que acha que pode viver no pecado, crente que acha que pode viver na desobediência, achando que isso não tem consequências. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. E esse terceiro quadro, então, essa terceira cena, fala de doenças que são decorrentes da desobediência à palavra de Deus, consequências do pecado na nossa vida. Vocês lembram do Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. E é tão interessante isso aqui no final do versículo 17, que por causa das suas iniquidades serão o quê? Afligidos. A aflição que vem na minha vida, a aflição que vem na vida da igreja, a aflição que vem na vida de um crente, que vem na família do crente, a aflição que vem por causa do pecado presente na nossa vida. Mas para que Deus manda isso? Versículo 19: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Mais uma vez eles clamam a Deus. Então ouça isso, irmãos, só Deus pode resolver. Só Deus cura você. Só Deus restaura você. Só Deus perdoa você.
Só Deus pode tirar você de qualquer situação que você se encontrar na sua vida. E o que você precisa, à luz do versículo 19? Clamar ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, Deus vai livrar você. Mas veja que coisa linda no versículo 20. E esse versículo 20, se você tiver uma caneta, grifa o versículo 20 na sua Bíblia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Veja que o que cura é a palavra de Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus cura, ela sara, ele envia. E a palavra enviar aqui, enviou-lhes a sua palavra. Essa palavra enviar é uma ordem que sai do trono de Deus, é um decreto real, é uma determinação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Ele envia hoje a sua palavra, e a sua palavra livra você, sara você, cura você e restaura você. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a dor que você esteja sentindo, não importa as suas doenças, as suas crises, Deus pode transformar a sua vida hoje. E Ele faz essa transformação com a palavra dEle. Meus amados irmãos, o quarto e último quadro está do versículo 23 ao versículo 32. O primeiro quadro, então, é de quem está perdido por causa do pecado. O segundo quadro é de quem está aprisionado por causa do pecado. O terceiro quadro é de quem está doente por causa do pecado. E agora ele vai usar aqui a figura de um marinheiro que está enfrentando uma grande tempestade. São tribulações que vêm sobre a nossa vida. São tribulações ameaçadoras. São tribulações que levam muitas pessoas a desistirem tantas vezes da própria vida. São tribulações que enviam uma doença, que enviam um problema, uma situação difícil. E veja no texto, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram, cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Uma situação difícil. Quem pesca sabe disso. Quem é marinheiro sabe disso. Quem já fez uma viagem de barco, de navio, sabe disso. Quando se para em alto mar, quando o barco sobe e desce, num balançar das ondas. E a sensação é essa do versículo 27, é que estamos ébrios. Ou seja, é o céu se misturando com o mar, e você fica completamente tonto, completamente desorientado. E o que o autor está colocando aqui, é que essas pessoas que viram a glória de Deus, viram a manifestação do poder de Deus, que contemplaram as maravilhas de Deus, essas pessoas não estão imunes às tempestades da vida. Eu e você que contemplamos a bondade de Deus, que conhecemos a bondade de Deus, de muitas vezes sobre nós podem vir tempestades bravias, ameaçadoras. E aí quando você encontra o versículo 28, repete pela quarta vez esse versículo aqui. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Pela quarta vez. E Ele os livrou das suas tribulações. Veja, irmãos, que as tribulações fazem com que cheguemos no nosso limite. E quando nós chegamos no nosso limite, nós entendemos que a única saída que nós temos é clamarmos ao Senhor Deus.
E quando a gente não tem mais ninguém, e quando a gente não tem mais um amigo influente, e quando a gente não tem mais dinheiro, e quando a gente não tem mais nada, e a gente percebe que só tem a presença de Deus, a gente clama a Ele, e Ele nos livra. Ele nos livra. Diz o versículo 29, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Versículo 30, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. E no versículo 31 e 32, o salmista diz, rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltam-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Ou seja, renda graças ao Senhor individualmente. Depois ele diz na assembleia do povo, ou seja, publicamente também, como igreja reunida, nós temos que render graças ao Senhor. Porque esse Senhor é o Deus que nos salva, que nos liberta, que nos livra de todas as tribulações. Mas a última parte do Salmo 107 vai do versículo 33 ao versículo 42. E o versículo 33 ao 42 é um resumo. É um resumo dos caminhos de Deus. Mas a lição principal do Salmo está no versículo 43. Quem é sábio, entende. Quem é sábio, atente para essas coisas e considerem as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considerem as misericórdias do Senhor. Então, vocês vieram a esse culto hoje, talvez enfrentando uma grande luta na sua vida. E nós não podemos sair daqui hoje sem juntos nós clamarmos ao Senhor. Sem juntos nós buscarmos o livramento do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Para que possamos então terminar esse culto, encerrar esse culto, não com tristeza, não com choro, mas rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou aqui. Então vamos render graças ao Senhor, porque não há problema, não há dificuldade, não há luta, não há tribulação que estejamos passando hoje que Deus não possa intervir. E Ele está permitindo tudo isso na tua vida para quebrantar você, para mostrar para você que Ele é Deus e você é homem. Ele é poderoso e você sem Ele é completamente fraco. Ele é Senhor e você é servo. Que eu preciso dEle, que eu necessito dEle, você precisa dEle, você necessita dEle, e nós não podemos viver sem a presença dEle, e Ele é tudo para nós, e sem Ele nós não somos absolutamente nada. E há situações na nossa vida que somente Ele pode nos ajudar. Não adianta se debater, se desesperar, não adianta bater em tantas portas assim. Existem coisas que só Ele pode nos ajudar. Há situações na nossa vida que ninguém pode nos socorrer, exceto a pessoa de Deus. Vamos orar então, irmãos? Mas antes vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a igreja vai orar, porque a igreja é uma comunidade terapêutica, porque todo mundo tem que sofrer com o outro, todo mundo tem que ajudar o outro, todo mundo tem que ter misericórdia do outro. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus nos livra, Deus nos liberta. Vamos estar de pé. Deus tira todas as angústias da nossa alma, Deus tira todas as nossas tristezas, e Ele nos sara, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Vamos cantar o quê?
Creio que tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas em teus braços, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas em teus braços, curando todo meu ser. Declare: eu confio em ti, Senhor. Confio em ti. Sim, Senhor, eu confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
nosso tesouro precioso, Senhor. Tenho que tu és a vida. Tenho que não há outro igual a ti. Diga, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso. Jesus, Eu preciso, Jesus. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga bem baixinho para sua alma: não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. A nossa igreja precisa de ti, Jesus. A nossa família precisa de ti, Jesus. O nosso casamento precisa de ti, Jesus. Os nossos filhos precisam de ti, Senhor. Os nossos netos precisam de ti, Jesus. Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que tu nos tem dado em cada etapa das nossas vidas. Precisamos não somente confessar a ti os nossos problemas e dificuldades, para receber de ti o perdão dos pecados, mas na tua palavra, Senhor, tu revelaste que tu livras o teu povo das angústias, mas o teu povo torna a cair outra vez. E o Senhor vai lá e livra o teu povo das angústias, e o teu povo torna a cair de novo. E 1, 2, 3, 4 vezes. E tu, Senhor, com todo amor, resolveste e atendeste, porque tu és o Deus que ama, porque tu és o Deus que está conosco, porque tu és o Deus perdoador, porque tu sabes que somos cheios de angústias e tribulações, mas o tempo todo nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Ó Deus, eu quero te pedir por cada um que me ouve nesta hora, e por cada um que chegou aqui porque acredita em ti, e porque acredita na tua palavra. Eu creio que tu podes transformar essa situação, Senhor. Eu creio que tu podes mudar, seja lá qual for a angústia ou a tribulação que alguém esteja passando nesta hora. Visita esse homem, visita esta mulher no leito desse hospital, ou talvez doente nesta cama da sua própria casa. Visita, Senhor, esse casamento que está atribulado, angustiado, frio, insensível. Visita esta família que está desajustada, quebrada em cacos, por vários motivos. Visita esse coração, Pai, que enfrenta tribulações, lutas diversas. E livra-nos, ó Pai, de toda tribulação, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu atendes o pedido sincero, por mais humilde que seja. Tu és excelso.
Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és alto e sublime, mas o Senhor atenta para os humildes de coração, que se curvam diante de Ti, Pai. É isso que Te pedimos nesse momento, Pai. Por misericórdia, concede a Tua graça, concede a Tua bênção. Toma cada pedido de oração, cada papel, documento, chaves, processo, cujos nomes são de pessoas completamente necessitadas da Tua intervenção. Ajuda, Pai, seja qual tipo de problema for, porque não há problema demasiadamente difícil para Ti, porque uma palavra Tua tem poder de resolver qualquer situação. Tem misericórdia, Pai, ajuda-nos, porque sem Ti nós não somos nada. Ajuda-nos porque confiamos em Ti. Resolve esse problema, Senhor. Edifica o Teu povo. E acima de tudo, glorifica o Teu nome. É o que Te pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.